A derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense em Curitiba teve a marca da arbitragem. Um erro capital cometido pelo árbitro Rafael Claus, considerado um dos melhores do Brasil, de fato, no meio do deserto de bons árbitros que é o futebol brasileiro e até um profissional que se destaca, numa marcação de pênalti que não se justificava, sem qualquer revisão mais aprofundada do VAR, e que acabou sendo o lance que resultou no único gol do jogo. Um jogo fraco, que merecia terminar a 0-0. O Atlético não jogou para vencer e o Flamengo muito menos. Nenhum dos dois merecia os 3 pontos. Na verdade, se fosse possível, o mais adequado seria que ninguém pontuasse, tal a má qualidade do jogo e o mau desempenho de ambas as equipes. O Atlético competindo mais, brigando muito, mas jogando pouco, o Flamengo menos ainda. Falaremos sobre isso nesse vídeo que tem o apoio e o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra as matérias, vídeos, entrevistas, notícias, estatísticas, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo, inclusive do Campeonato Brasileiro. Os números, as estatísticas de Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético 1, Flamengo 0, você verá passando aqui do meu lado daqui a pouquinho. E lembrando que o Bayern ganhou o Campeonato Alemão, mas continua a briga pelo acesso na Bundesliga 2, da segunda para a primeira divisão, e claro, a luta pelas posições finais, classificação para a competição europeia, luta contra rebaixamento na primeira divisão do futebol alemão e a Bundesliga, primeira e segunda divisões, você continua acompanhando de graça ao vivo com imagens no OneFootball, além de outros campeonatos internacionais, tudo isso sem pagar nada. Faça o download do aplicativo, é uma maneira de você dar uma força para o canal. Quando você acessa o link que está aqui embaixo e faz o download, você mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos amigos do OneFootball. Esse jogo em Curitiba sempre tem algumas características bem peculiares. Pelo gramado, a rapidez do jogo, a bola numa velocidade maior, o Atlético usa muito, independentemente de qual seja o seu treinador. Muita bola longa, muito lançamento, muita jogada aérea, a bola fica muito viva e você tem que se adequar ao jogo. O técnico tem que preparar a sua equipe para se adequar àquela partida que tem características muito específicas. O Flamengo nitidamente não se preparou. Tá? O fato de ter preservado jogadores, que gera uma discussão absolutamente estapafúrdia entre parte dos torcedores, não é o problema. Você tem que gerar o elenco, você tem que poupar jogadores. Não há como jogar todas as partidas com o mesmo time. E não há garantia alguma de que o time que enfrentou São Paulo e Palmeiras com 2 boas exibições iria vencer o Atlético, porque esse jogo tem outras características. O mais importante ali era ter uma equipe capaz de executar um jogo mais adequado, aquele piso, aquele gramado, aquela velocidade, tentando tirar a velocidade do jogo, conseguindo ficar mais com a bola, ou se protegendo um pouco mais das armas mais utilizadas pelo Atlético, que nem foram tão bem utilizadas, tanto que o Hugo não fez nenhuma grande defesa. Houve uma bola do Terence no travessão, num erro de marcação, uma recomposição errada do Lázaro e também do João Gomes. Ninguém voltou para acompanhar o jogador do Atlético que chutou a bola no travessão. E o lance do gol num pênalti que muito mal marcado, né, numa jogada morta praticamente, um devaneio da arbitragem brasileira. Mas o erro da arbitragem, o lance capital, ele não anula a má atuação do Flamengo. O Flamengo tem que jogar mais. Num campeonato como esse, numa temporada tão atípica como essa, em que você vai ter várias competições apertadas no curto espaço de tempo, é fundamental que o elenco faça a diferença. E o elenco do Flamengo é melhor do que a maioria, mesmo poupando jogadores. Convenhamos, o Hugo é o goleiro titular hoje, então tinha Santos e Diego Alves no banco. Então não faltou goleiro. Ele Paulo Souza, escalou o goleiro que ele quis. O Isla é o atual lateral direito titular. A zaga tinha o Pablo, que jogou muito bem, estreou, reforço recente, e o Arão, que tem jogado também nessas últimas partidas na função. E o Léo Pereira compondo o setor esquerdo. Muita gente dizendo, ele não pode jogar lateral esquerdo, não tem condição. Tem sim. Tem sim. Dentro desse cenário tem. Não existe outra opção. Felipe Luiz não pode jogar todas as partidas, o Ayrton Lucas não se recuperou ainda, o René foi negociado, o Ramon está emprestado. E as 2 negociações foram absolutamente pertinentes. René esgotou um ciclo no Flamengo, quando entrava a torcida, em grande parte reclamava dele, e o Ramon passa por um problema até de âmbito pessoal, para ele uma saída do Rio de Janeiro, para jogar em outro clube, enquanto resolve esse problema ou não, é algo adequado. O Ramon me parece que é um jovem que não estaria pronto para entrar nesse time do Flamengo, ser pressionado e cobrado como seria certamente se não fosse bem, diante do que está acontecendo com ele. Você se lembra, ele se envolveu num acidente de trânsito no ano passado, e isso está evidentemente rolando na justiça, é algo que obviamente atormenta a cabeça do rapaz. Eu não estou aqui julgando se está certo ou errado, não cabe a mim isso, nem tenho essas condições, estou só tentando situar o momento do rapaz, e por isso também eu acho que é adequado, que foi adequada a liberação dele por empréstimo para o Red Bull Bragantino. Um clube que não tem tanta pressão, outro ambiente, outra cidade, ali ele pode se concentrar no jogo dele, enquanto resolve ou não essa questão aí do acidente de trânsito no qual se envolveu, que aliás provocou inclusive nesse acidente
Esse acidente provocou, inclusive, a morte de uma pessoa. Então você tem aí dois laterais que saíram, você tem um lateral que chegou e não pôde estrear, e o outro que não vai aguentar jogar todos os jogos, até porque é um cara veterano. Então quem pode se encaixar ali é o Léo Pereira, até porque joga muito mais como um zagueiro pela esquerda do que como lateral. Ele não tem a função de usar o corredor apoiando, muito menos vai fazer as construções de jogada pelo centro, como faz o Felipe Luiz. A função dele é defensiva, ele é um zagueiro pelo lado esquerdo, gente. Então tem condições de jogar assim. Eu acho que o Léo Pereira ele não atende às expectativas que o torcedor tem, que todos têm, do elenco do Flamengo, até pelo dinheiro que ele custou. Mas ele estando no elenco, ele tem condições de fazer aquele papel, é o cara mais indicado. Não tem outro. Não tem outro. Esse é o cenário do momento. Então, mas não foi por causa do Léo Pereira que o Flamengo perdeu. Não foi ali que foi criada uma jogada de perigo. Ele nem fez uma partida ruim, se você comparar com o nível das partidas do Léo Pereira. Não comprometeu. Nenhum lance capital. Um erro ou outro pode ter cometido, mas nada demais. A jogada foi do lado direito, ele estava do lado esquerdo. Então não foi dele. Ele não participou do lance que definiu o jogo. Agora o Flamengo jogou mal. Competiu pouco, o Flamengo não conseguiu se encaixar dentro do que era o jogo, o Flamengo não criou, o Flamengo jogou uma partida muito fraca. E esse é o problema. E aí reside a responsabilidade do técnico e dos atletas. O Flamengo, pelo elenco que tem, pelos jogadores que atuaram, tinha que apresentar mais. Eu cheguei até a lateral esquerda, vamos continuar, meio campo. Os dois volantes que têm sido titulares jogaram, Thiago Maia e João Gomes. Péssima atuação de ambos. Péssimo. Os dois muito mal, perdendo bolas, não conseguindo dominar e dar início a jogadas. Jogou a Arrascaeta. Jogou o Pedro, que tem sido pedido há tanto tempo. Jogou o Marinho, escalado, na minha opinião, de forma errada, inicialmente como ala, com o Lázaro pela meia direita, mas depois mudou. E nas duas funções o Marinho não jogou bem. Lázaro fez a sua pior partida, talvez, no ano. Ele que tão bem tem se saído nessa temporada com o técnico Paulo Sousa. Ou seja, erros do técnico na escolha, na formação, erros individuais em atuações fracas, um conjunto muito desastroso. E o que nós temos que entender aí é o seguinte: se o Flamengo tem esse elenco, é para poder girar, revezar jogadores. E quem entra tem que manter um bom nível. Isso é responsabilidade do técnico e dos jogadores. No caso do técnico, eu acho que está mais do que na hora do Paulo Sousa apresentar opções, variações no desenho tático da sua equipe para jogos específicos. Um jogo como esse, num estádio peculiar, fechado, né, com um gramado rápido, sintético, com um adversário que utiliza muito desse gramado, e deve fazer, evidentemente, isso muito bem, que é um gramado muito rápido, ele está mais adaptado. Você tem que preparar a equipe taticamente, estrategicamente, fisicamente para esse jogo. E o Flamengo não fez isso. O Flamengo foi como se fosse um jogo a mais, um jogo normal, e é um jogo, repito, com características muito peculiares. O resultado foi uma derrota, que o time não jogou bem, o adversário também não jogou bem, o jogo foi bem fraco, mas uma atuação muito aquém. Aí daí vem uma loucura, né, de muita gente que já acha, é impressionante assim, ainda mais na rede social, eu prefiro até ignorar. Não dá para levar a sério alguém que acha que enquanto o São Paulo estava ótimo, enquanto o Palmeiras merecia ganhar, jogou bem, e jogou bem as duas partidas, e que agora nada presta, o técnico é uma porcaria, não é assim. E ainda existem os biltres, né, que ainda mandam agressões na rede social com coisas do tipo, defende o técnico agora. Gente, eu não estou aqui para defender nem para atacar nada, eu estou aqui para dizer o que eu acho. Estou hoje criticando aqui o Paulo Sousa, acho que ele foi mal, e os jogadores também. Quando ele vai bem, a gente fala que vai bem. Agora, você não pode querer que um técnico, seja ele qual for, pode ser o melhor do mundo, tenha todas as partidas do time do bem. Vai ter momento de oscilação, vai ter momento que vai bem, vai ter momento que vai mal. Né? Você vê o caso do Abel Ferreira, de novo muito elogiado, porque o Palmeiras tratou em cima de um Corinthians muito desfigurado, né? Mas perdeu para o Ceará na primeira rodada, empatou com o Goiás com um gol no último minuto. No último lance do jogo, quase perdeu para o Goiás. Não tinha pontuado até o jogo contra o Flamengo. Fez o segundo tempo, aliás, super fechado, segurando ali o 0x0 contra o Flamengo, depois de uma boa primeira etapa. E o Vitor Pereira, no Corinthians, estava sendo elogiado por conta das duas vitórias contra o Botafogo e Avaí, colocou um time muito desfigurado contra o Palmeiras, está sendo super criticado. Então, quer dizer, olha só que loucura, que gangorra. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio nas análises, né? O mínimo que se exige. Né? O torcedor pode tudo sim, mas, desculpa, eu não vou ficar discutindo nesse nível, não tem condição. E mais, o Atlético Mineiro abriu 2x0 em cima do Coritiba e tomou 2x2. Boa equipe do Coritiba, bem montada pelo Morigo no Paraguai, que está lá desde a temporada retrasada. E o Coritiba fez um bom jogo, tomou 2 gols do Atlético em 2 falhas individuais graves no seu sistema defensivo e foi buscar o resultado. E o Turco Mohamed, o técnico, achou que o time poderia ter goleado no primeiro tempo. Talvez ele só contasse com erros do adversário, não da sua equipe. Né? O jogo Coritiba e Atlético não foi um jogo para o Atlético golear, muito pelo contrário. Embora o andamento do placar insinue esse tipo de coisa. O Coritiba não merecia estar perdendo por 2x0. Né? Pelo conjunto da obra. Mas já estava perdendo por conta de erros graves individuais. Num deles o jogador caiu sozinho. Foi o lance do segundo gol do Savarino.
Então você vai encontrar essa oscilação em todos os times. O Atlético oscilou dentro do próprio jogo. O Palmeiras oscilou no campeonato, o Flamengo também. Isso vai acontecer. E não dá para ficar tratando cada vez que um time vai mal, que o técnico é uma porcaria, tem que mandar embora. Para formar uma opinião sobre o técnico Paulo Souza, nós precisamos de mais tempo. Ainda não houve tempo para chegarmos a uma conclusão do que ele é capaz. Ele já mostrou qualidades e tem apresentado defeitos. Acho até que às vezes é um pouco insistente e teimoso. Acho que tem que ter um pouco de flexibilidade. Especialmente para entender o contexto de cada partida, cada adversário, num futebol que ele ainda não conhece profundamente, como o Abel Ferreira já conhece, porque está há mais tempo. Aliás, nesse contexto, eu sempre me pergunto, e pergunto a você, será que as pessoas do departamento de futebol, especialmente os dois gerentes, né, gerente técnico, que é o Fabinho Soldado, ex-volante, e o gerente de futebol, gerente técnico é o Juan, o gerente de futebol é o Fabinho Soldado, né? Algo assim. Os dois são gerentes, um é gerente técnico, o outro é de futebol. O Juan e o Fabinho. Eles passam para o Paulo Souza, para a sua comissão técnica, informações sobre o histórico do Flamengo em determinados jogos, determinados estádios contra determinados adversários, especialmente o Atlético Paranaense, onde o Flamengo geralmente vai mal, num gramado que é muito específico, muito próprio. Passa as informações. Ele busca também essas informações? E essa é uma pergunta que não tem resposta. Eu fico curioso. Já tentei descobrir, ainda não consegui. Talvez um dia a gente consiga saber se de fato existe comunicação dentro do clube para que o técnico chegue mais preparado para determinados jogos contra certos adversários. E me parece que não foi o caso. O Flamengo foi como se fosse um jogo a mais e acabou sendo derrotado, embora o empate fosse até mais justo, não por méritos do Flamengo, mas porque também o time do Atlético não fez uma grande partida. Bem, nós teremos live, Soft Open nessa segunda-feira às 10 da noite aqui no canal. Teremos live após o jogo entre a Universidade Católica e o Flamengo, quinta-feira pela Libertadores. Então essas lives estão programadas, você pode acompanhar aqui com a gente. E eu quero lembrar vocês, todos os links que estão aqui na descrição do vídeo, para o meu blog no All Sport, né? Você pode acessar, inclusive o texto sobre o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, para o nosso canal de cortes, que é o segundo canal, né, o canal anexo ao youtube.com/MauroCésar. Lá você tem os melhores momentos das nossas lives no canal de cortes. Faça a inscrição. Também o nosso clube de membros, que é uma forma de você apoiar o canal. Tivemos a mesa redonda no mês de abril. Você pode assistir, inclusive, se você não viu, foi muito legal. O link está aqui na descrição desse vídeo, também aqui embaixo. Você pode também acessar o link para o nosso curso online de jornalismo esportivo, também disponível para os interessados, e o Uso 360, que fabrica e disponibiliza, comercializa camisetas e canecas que divulgam o nosso trabalho, o canal, nossos bordões, a Live Soft Open e muito mais. Os links todos aqui na descrição do vídeo, como também para o Pingback, onde semanalmente eu escrevo sobre futebol. O texto dessa semana você encontra sobre Flamengo e Palmeiras, o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Acesse e veja o outro link, acesse o outro link que mostra como você pode participar dessa nova plataforma de conteúdo que é a Pingback. E a Tabum, sábado que vem, último sábado do mês de abril, mais uma live com prêmio de R$500 para o vencedor na Tabum. Live com quiz, perguntas e respostas sobre futebol. Começa às 11 horas. Se você for o vencedor, embolsa R$500 de prêmio. Estamos aí desde março, todo sábado às 11 da manhã, realizando essas lives na Tabum, que é um novo aplicativo. Se você não tem ainda, aplicativo de lives, faça o download. Link, obviamente, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Lembrando, live Soft Open, segunda-feira, 10 da noite, aqui no canal, comigo, Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. E live na quinta-feira, após a partida entre Universidade Católica e Flamengo pela Copa Libertadores da América, também aqui no canal. E nessa terça eu estarei no SBT, na transmissão, às 15 para as 4 da tarde, com a narração do Luiz Alano, do jogo entre Manchester City e Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa. É isso, saudações!